Pessoal, então esse culto já está sendo gravado, aliás, essa ministração já está sendo gravada, né, para todos aqueles que não puderem, né, não podem estar aqui ao vivo, então vai ter a oportunidade de assistir gravado. Sejam todos muito bem-vindos que estão aqui ao vivo. E hoje nós vamos falar nós vamos dar sequência, na verdade, sobre as consagrações, né? Então, eu comecei falando do calendário bíblico, eu comecei, na primeira aula, eu fundamentei, né, que quando começou o domínio romano, na verdade, eu falei que o domínio romano ele começou antes do nascimento de Jesus, depois Jesus nasceu, estava sob o domínio romano, né? Depois, quando Jesus morreu, ressuscitou, estava sob o domínio romano e também na igreja primitiva. E falei que isso deu uma deturpada muito grande no evangelho, né? A influência do domínio romano, a influência da igreja católica, né? Influenciou muito, né? Trouxe uma influência muito grande sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nós temos tanta dificuldade em implantar Techuvá, né? Por isso que nós temos muita dificuldade de falar daquilo que eu e outros apóstolos, eu e outros líderes têm falado. Por quê? Porque as pessoas nasceram, né, numa cultura com muita influência, né, greco-romano. E eu comecei a destrinchar isso. Aí depois eu falei do calendário gregoriano, eu falei da consagração de semanas, e agora eu vou começar a falar sobre a consagração dos meses, ok? A gente vai ter muitas aulas, porque é um conteúdo muito denso, é um conteúdo muito profundo, e o que eu te aconselho? Provavelmente, se você está chegando agora nessa visão, você não vai entender, provavelmente, tudo que eu vou falar. Isso é normal, tem muitas pessoas me procurando, falando, pastora, eu não tenho entendido tudo que você tem falado, não, eu tenho boiado. Mas é desse jeito mesmo, é um assunto complexo, envolve muita história, muita coisa lá para trás, mas a aula fica gravada justamente para você ter a oportunidade de assistir quantas vezes você quiser e precisar. Mas é muito importante porque quando eu trago essa fundamentação para você, quando eu te ensino a respeito disso, você começa a se conscientizar que nós realmente precisamos estar dentro da visão de Deus, dentro do tempo de Deus, dentro dos tempos das estações bíblicos, ok? Então, isso vai realmente tirando as escamas dos seus olhos e você vai enxergando isso. Então, antes de nós iniciarmos as consagrações, né, dos 12 meses do ano, eu quero explicar sobre os tronos de maldade. Porque, para mim, é comum, né, falar os tronos de maldade, tronos, mas a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Então, o trono de maldade, eu não sei onde que eu deixei minha garrafinha. Ah, tá aqui, peraí. Eu começo a falar e eu fico desesperada por água. Então, o trono de maldade é um governo que comanda sobre outros espíritos malignos, ok? Cada trono é um querubim caído, certo? Satanás, quando ele estava no céu, ele tinha a patente de um querubim, ok? E quando ele se rebelou, ele foi expulso do céu e ele levou junto com ele um terço dos anjos. Aline, toma cuidado com o seu microfone, tá? Por favor, querida. Aline Koga, toma cuidado com o seu microfone que está abrindo e está me dando microfonia. Isso, obrigada. Então, pessoal, quando Satanás ele se rebelou, ele foi expulso do céu e ele levou junto com ele um terço dos anjos que também se rebelaram, ok? E dentre esses anjos, gente, por favor, cuidado com o microfone, porque inclusive as pessoas ouvem o que vocês estão falando. E então o Satanás foi expulso do céu e levou com ele um terço dos anjos, e dentre esses anjos tinham alguns que tinham a mesma patente que ele, ok? Os querubins,
recebem o nome de tronos na Bíblia, ok? Eu quero ler para você esse texto para você se certificar disso, ok? Então vamos lá. Onde está isso, pastor? Está em Ezequiel, no livro de Ezequiel 10, 1. Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Ok? Ezequiel, inclusive, foi o profeta que mais falou deles, dos querubins. Então está escrito assim: depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. Ok? Então, Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Então, existem 12 principais tronos de maldade. E esses tronos ocupam todo o sistema planetário, ou seja, Sol, Lua, estrelas e os planetas, certo? Os tronos de maldade, os tronos de maldade, eles têm tomado a natureza e enganado os homens para que lhes adorem, ok? Porque quando Lúcifer foi expulso do céu, ele queria ser adorado, né? Ele foi expulso do céu porque ele queria adoração, ok? Ele queria ser maior, ele queria ser mais do que Deus, que é o criador de todas as coisas. Então, ele usa estratégias, presta atenção nisso, pessoal. Então, ele usa estratégias para as pessoas o adorarem sem perceber, na ignorância. Lembra de um texto que eu uso muito e que eu gosto muito de usar, que é o texto de Oséias 4, 6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento é poder, ok? Então, é o conhecimento que nos tira da ignorância, ok? Então, esses tronos, eles governam sobre os principados, potestades e nações. Esses tronos são os signos do zodíaco, ok? Uma coisa que parece tão boba, uma coisa que parece tão assim, como que eu posso dizer? Ah, isso aí não tem nada a ver, né? São os signos do zodíaco, sabe? Pessoas que têm, que lê horóscopo, que faz mapa astral, que se envolve com isso. Isso. É claro que isso é só a pontinha do iceberg, mas tudo isso tem muito a ver, ok? E uma outra dúvida que eu quero tirar, porque isso é muito importante, isso gera muitas dúvidas nas pessoas. Como que Satanás ocupou o sistema planetário? Ok? Então vamos lá. Depois que Satanás ele foi expulso do céu, ele encontrou o quê? Um sistema planetário que estava desabitado, ok? O sistema solar e a Terra. Então, ele estabeleceu ali a sua base e refúgio, e ele recebeu grande parte do exército que também se rebelou contra Deus, como ele. Ok? Ele recebeu esse povo lá. Então, olha o que está escrito em Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando Deus criou o universo e tudo que nele há, Satanás ele já tinha sido expulso do céu. E é por isso que ele se travestiu de serpente para enganar Eva. Ok? E agora eu quero ler mais um texto para vocês no Novo Testamento, que é um texto que está em Colossenses 1, 15 a 16, que diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, atualmente, esses 12 principais querubins, tronos caídos, correspondem aos signos do zodíaco, ok? Os tronos são a força mais terrível das trevas. A sua autoridade está acima dos principados, potestades e governadores das trevas. É por isso que esses tronos trazem tanta prisão na vida da pessoa, ok? E olha só uma coisa interessante que eu tenho falado. Esses tronos, na verdade, eles agem por meio de frequência, certo? É por isso, pessoal, que quando você começa, né, a estudar sobre o calendário bíblico, quando você começa a fazer techuvá, o que é techuvá? Techuvá nada mais é do que o retorno aos princípios da Torá, ok? Então, quando você entra, né, nesse ensinamento, quando você começa a se voltar para os princípios do Senhor, a vida começa a mudar, ok? Porque aqueles ciclos de repetição começam, né, a ser substituídos, por quê? Por ciclos de bênção, ok? Aqueles ciclos de repetição de fracasso começam a ser substituídos por ciclos de bênçãos, a vida começa a avançar, você percebe claramente o Senhor agindo na sua vida, através de você, na sua família, ok? Então, só que infelizmente, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui, eu vou falar sem medo de errar. 98%, pelo menos, 98% dos líderes das igrejas nunca ouviu falar disso porque não estuda. Entendeu? Aí, quando eu começar a te dar a base, a fundamentação para você ver o que está por trás de tudo isso, você vai levar um susto. Você vai levar um susto. Entendeu? Mas isso é real. Isso é real. Então, pessoal, agora entrando, né, depois de eu ter feito essa introdução, porque você precisa ter base, você precisa saber o que eu vou falar, senão você vai ficar sem entender. Então, pessoal, o ano, ele não inicia em janeiro, né? Eu sempre costumo trazer vários ditados populares que têm fundo de verdade. Por quê? Porque o que são ditados populares? Né? As pessoas começam a observar um movimento e elas criam esses ditados populares. Então, por exemplo, eu acredito que todo brasileiro já ouviu dizer que o ano aqui no Brasil só começa depois do carnaval. Por quê? Porque as pessoas percebem que janeiro e fevereiro são meses que as coisas não acontecem. Tanto é que quem tem empresa já faz uma programação porque ela sabe que o faturamento vai começar a partir de março, ok? E na Bíblia, o ano inicia no mês de Nissan. E quando que é Nissan? Em torno de março ou abril do calendário gregoriano. Ok? Então, ou seja, né, você vê que existe uma observação, ou seja, são 2 meses parados por conta disso, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com a consagração dos meses. Todo mês, gregoriano tem a influência de 2 tronos principais, ok? Como assim? Se você olhar os signos do zodíaco, você vai observar que eles mudam entre os dias 20 até 23 de cada mês. Então, vamos começar com o mês de janeiro. O mês de janeiro, ele começa com a influência do trono de Capricórnio, ok? Janeiro começa com a influência do trono de Capricórnio, e no dia 21 entra em Aquário, correto? Então, agora eu quero falar para você o que é o trono de Capricórnio e o que está por trás desse mês de janeiro, debaixo desse trono.
Capricórnio é o trono de Saturno. Na mitologia greco-romana, Capricórnio era a Malteia, uma cabra com rabo de peixe que deu de mamar a Zeus, escondido do seu pai Cronos. Cronos era pai de Zeus, que queria matá-lo. Por quê? Porque Cronos devorava os seus filhos. A Malteia simbolizava prosperidade e abundância e foi transformada em constelação e adornou os céus, ok? Essa cabra foi identificada pelos satanistas como o bode. Aí você vai começando a fazer as conexões e vai, ok, linkando as coisas. Os romanos o identificavam, né, com Saturno e os gregos como Cronos, ok? Então, recapitulando, Capricórnio é Saturno para os romanos e Cronos para os gregos. Eu já expliquei isso aqui nas aulas anteriores, que a mitologia greco-romana, né, está muito linkada. Está muito linkada. E o mesmo trono, ele tem um nome em Roma, na mitologia romana, e ele tem um outro nome na mitologia grega. Mas por trás é o mesmo trono, é a mesma influência demoníaca, ok? Então, o seu período de governo, qual o período de governo? De Capricórnio, tá? Que é o trono de Saturno. O período de governo é do dia 21 de dezembro, vai pegando as chaves. O seu período de governo é do dia 21 de dezembro até 20 de janeiro. Dando sequência nessa mitologia aqui, os filhos mais importantes de Saturno foram Júpiter, ou Satanás, Netuno, que é Leviatã ou Poseidon, Plutão, que é Hades, além de Ceres e Juno, ok? Saturno é o nome de um planeta, ok? E o Papa Gregório consagrou esse trono no 7º dia da semana, que é Saturday, em inglês, de Saturne, que é o dia de Saturno, que é uma frase em latim que significa dia de Saturno, e refere-se ao sábado, ok? Na Roma Antiga, o sábado era dedicado ao deus Saturno, é claro que é Deus com letra minúscula, né? Saturno, que era a deidade da agricultura, da riqueza e do tempo. E o seu nome influenciou a designação do sábado em várias línguas modernas, incluindo o português, ok? Que é o sábado. Então, trazendo agora a contextualização de por que janeiro, então janeiro tem uma raiz em Jano. Jano foi um deus. Deixa eu mandar uma foto para a Érica, porque eu quero que ela compartilhe essa foto também. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Oh, meu Deus, eu não salvei, mas eu salvo agora, porque é muito importante. Ela vai compartilhar algumas outras fotos. Para mim, tinha salvo. Espera aí que eu já... Essa daqui. Deixa eu ver se consigo salvar. Érica, eu vou te mandar essa foto, aí você já manda fazendo, você já compartilha, por favor, eu vou falando e você vai compartilhando, por favor. Esqueci dessa, me perdoa. Compartilha essa foto, fazendo favor, querida, de Jano. Então, Jano... Bom, pastora. Obrigada. Jano foi um deus, com letra minúscula, é claro, romano, da mudança de ano. Do seu nome deriva a palavra janeiro. Por quê? Porque do latim é Ianuarius, ok? Foi, né? Então, aí, do latim Ianuarius, ok? Que estava se referindo a Jano e que veio o nome de janeiro,
e foi atribuído ao primeiro mês do ano. Então, esse trono que a Érica já vai compartilhar agora com vocês aqui, ele era representado com duas cabeças olhando em direções opostas, como alguém que simbolicamente pode ver os dois tempos, passado e futuro, ok? E esse Deus foi quem ajudou Saturno quando foi derrotado por Júpiter, ok? Então, a Érica já vai compartilhar aqui essa foto com vocês, que aí vocês vão ver quem que é, né, a origem do nome Janeiro, que significa, ou seja, é terrível quando você entende essa figura, ok? É terrível, porque aí você começa a entender várias coisas, né? Por que que as pessoas, na verdade, elas, ou seja, elas têm a sensação, né? Elas foram ensinadas que o ano vira do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, faz um monte de plano, escreve um monte de meta, que a maioria dessas metas não cumpre, nunca vão se cumprir, justamente por quê? Porque está sob a influência maligna, que, na verdade, biblicamente, o ano nem começa e nem termina nessa data, nem termina no dia 31 de dezembro e muito menos começa no dia 1º de janeiro, ok? Então, até que... Eu vou esperar aqui. Olha só, pessoal. Essa é a figura de Jano. Olha só. Essa é a figura de Jano. Então, ele tem duas, né? A face dele é uma para frente e uma para trás. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Isso tem uma influência, né? Como eu estou falando, né? Ou seja, a concepção é que ele está olhando para o futuro e para o passado, né? Então, muito terrível isso. Então, vamos dar sequência. Então, vamos lá. Agora, eu quero falar um pouquinho de Cronos. Cronos é o equivalente a Saturno entre os gregos, já expliquei isso. Na mitologia, Cronos devorava, ou seja, ele comia os seus filhos, ok? Então, agora eu vou entrar em Moloque para você ver toda a correspondência. Moloque era um deus fenício, adorado popularmente com o nome de Baal. Ele era considerado no paganismo como deus da tragédia e da purificação. Eles acreditavam, né, as pessoas que seguiam Moloque acreditavam que ao oferecer-lhe sacrifícios humanos, mediante a destruição da matéria, se purificava o homem. Essa era a crença dos seguidores de Moloque, ok? Agora, Érica, coloca a primeira foto. Moloque é representado com cabeça de touro, sentado em um trono, ok? Com o ventre vazio e com chamas como um forno, ok? A Érica vai colocar essa foto, que é a representação de Moloque. Então, olha só. Então, ele é representado com cabeça de touro, né? Nessa não está aparecendo que ele está sentado num trono, mas na próxima vocês vão ver claramente. Sentado num trono, ele tem o ventre vazio com chamas como um forno, tá? E a estátua dele, agora a Érica vai colocar a segunda foto, a estátua dele tinha a boca aberta e os braços com articulações, e nele se colocavam as crianças e se movia com correntes, os braços para que engolisse os bebês recém-nascidos como sacrifício. Ok? Olha essa foto terrível. Olha, na verdade está pequenininha. Vê se você consegue aumentar um pouquinho, fazendo um favor, Érica. Vê se você consegue dar um zoom aí. É como eu peguei na internet, às vezes ela acha que ela não vai conseguir. Gente, olha que terrível. Olha que terrível.
Essa é a estátua de Moloque. Terrível, né? Terrível. Então, pode fechar fazendo favor, Érica. Então, esse sistema, pessoal, é uma representação física da crença de Saturno, que na mitologia grega, Saturno devorava os filhos, ok? Então, as famílias, elas participavam de grandes festas e muita música com tambores. Na verdade, eram músicas altas, por quê? Porque era enquanto essa festa acontecia, a música e os tambores altos, isso, na verdade, era para abafar, porque enquanto isso, o sacrifício acontecia e ninguém podia sequer derramar uma lágrima. Pessoal, olha que coisa terrível, olha que coisa terrível. Então, agora nós vamos contextualizar. Então, o nome Janeiro veio do deus Juno, que era representado com duas cabeças, olhando em direções opostas, né? Como alguém que simbolicamente pode ver os dois tempos, passado e futuro. Esse deus foi quem ajudou Saturno quando foi derrotado por Júpiter. Saturno é o nome desse trono em Roma, e na Grécia é Cronos, que é Moloque ou Baal na Fenícia. É tudo o mesmo trono, ok? Com nomes diferentes, com nomes correspondentes, ok? Mas é a mesma coisa. É o mesmo trono, é o mesmo governo, é o mesmo comando demoníaco. Aí, então, de Saturno vem o quê? A Saturnália. E o que é isso? A Saturnália era o principal culto de celebração a Saturno. Era um festival realizado pelos romanos antigos para celebrar o que eles chamavam de renascimento do ano. Por quê? Porque eles marcavam o solstício de inverno, né? O que é isso? É a estação de inverno no hemisfério norte, ok? Então, essa festa pagã, ela começava no dia 17 de dezembro e durava em torno de 8 dias. E celebrava o deus Sol, que é Saturno, ok? Então, eles tinham o costume de enfeitar as casas, de acender velas e trocar presentes, ok? Então, como a Saturnália representava o renascimento do ano, os romanos associaram isso à figura de Cristo, e no fim da era romana, o Natal já fazia parte do calendário romano, ok? No século IV, tudo passou a ser escrito, né? Então, entre os anos 320 e 353, o Papa Júlio I fixou a solenidade do Natal em 25 de dezembro, ok? Você lembra, você consegue recordar a data que esse trono de Capricórnio, que na verdade é Saturno e é Cronos e é Moloque, começa a atuar? A partir de que data? Vocês lembram? Vocês lembram? Alguém lembra? Então, quando que esse governo começa a atuar? A partir do dia 21 de dezembro. 21 de dezembro, ok? Então, ou seja, quando chega no ano de 449, o Papa Leão I estabeleceu a data para a comemoração do nascimento de Jesus como uma das principais festas da Igreja Católica. E, finalmente, o imperador Justiniano, em 529, declarou feriado oficial do Império, no dia 25 de dezembro. Então, pessoal, essa é a raiz do Natal. Esse é o verdadeiro espírito do Natal que os cristãos falam, mas nem imaginam o que está por trás. Aí,
Depois de uma semana do Natal, vem o Ano Novo. Dentro do sincretismo religioso, as tradições afro-brasileiras celebram Iemanjá e o orixá Exu, porque é o Exu que atua como mensageiro. É por isso que as pessoas vão para a praia pular 7 ondas e fazer oferendas para Iemanjá. E tem cristão que está preso até hoje, que já se converteu há 20, 30, 40 anos, não passou pelo processo de cura e libertação, e está preso até hoje por conta dessas oferendas. Aí você vai conversar com essa pessoa, mas eu já aceitei Jesus, eu já estou na igreja. Tá, e o que ficou para trás? Ok? Então, as coisas não acontecem da forma que as igrejas têm pregado. Por quê? Porque são pouquíssimas igrejas que têm a visão de libertação. São pouquíssimas as igrejas que têm a visão de libertação. E entre essas que têm, são pouquíssimas aquelas que aprofundam. A maioria delas tem uma visão muito superficial do que é cura e libertação. Ok? Então, elas acham que aceitou Jesus, né? Foi para uma igreja, batizou nas águas, tá tudo certo. O que ficou para trás, já ficou. E as coisas, na prática, não acontecem dessa forma, ok? Então, eu não vou dar mais sequência, eu vou deixar para uma próxima aula, porque na próxima aula eu quero falar a respeito de Aquário. Aquário, né, é o trono que sucede Capricórnio, ok? Então, os últimos 10 dias de janeiro tem a influência de Aquário. E aí depois a gente já entra, né, no mês de fevereiro e assim a gente vai indo. Então, assim, são muitas informações. Eu sei que é assunto bem complexo, a maioria de vocês imagino que nunca deve ter ouvido falar nisso, mas isso é real. É justamente por isso, pessoal, que é necessário. Por que que eu tô explicando tudo isso? Porque quando você começa a entender sobre tempos e estações, você começa a observar a necessidade de se guardar o Shabá. Você começa a entender a necessidade de começar a consagrar o teu mês no Rosh Hodesh, que inclusive Rosh Hodesh começou ontem, às 18 horas, e o portal foi encerrado hoje, às 18 horas. Nós já estamos no segundo dia de Elul. Ok? Aí, quando você começa a entender que, olha como são as coisas, olha como que as coisas, a gente começa a conectar. Quando você começa a entender que o sábado, que é o 7º dia, foi consagrado a Saturno, que é Cronos e é Moloque, e você começa a entender que o primeiro mês também, né, foi consagrado essa transição do final do ano para o primeiro mês do calendário gregoriano, também foi consagrado a isso. Qual que é a conexão que você faz? Qual que é a conexão que você faz? Olha como que Satanás ele age de forma estratégica. Quando chega no último dia da semana, as pessoas que não guardam o Shabá, sabe o que ele faz? Ele rouba a semente de tudo aquilo que você plantou de domingo até sexta-feira. Chega no sábado, ele rouba. Sabe por quê? Porque você não está cumprindo o princípio dessa palavra, que está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ok? Aí, chega no ciclo de meses, entre o final do ano e principalmente porque, na verdade, esse trono ele age, né? Ele começa em dezembro, antes do Natal, e ele vai até, né, 20, 21 de janeiro. Então, aí que ele atua, né, em 2/3 do mês de janeiro, para quê? Para roubar, ou seja, o primeiro mês que, na verdade, era para, né? O que a gente tem no primeiro mês bíblico, pessoal? O que nós temos no primeiro mês bíblico?
Nós temos a festa de Pessá. Nós começamos a falar de colheita, ok? Calma, Bárbara, a gente vai chegar aí ainda, minha filha, é exatamente isso. Então, pessoal, é por isso que não adianta a pessoa passar pelo processo de cura e libertação se ela não der sequência a esse processo de cura e libertação que eu estou te ensinando. Ok? Pessoal, alguém escreveu aqui, o que eu estou ensinando realmente é ouro. É ouro. É ouro. Ok? Por quê? Porque eu não conheço. Se você conhecer, você pode escrever. Eu não conheço nenhuma igreja que ensina o que eu ensino. Não conheço. A maioria dos líderes nem sabe disso. Eles fazem culto de Natal, eles fazem culto de Réveillon. Ok? Aí eles inventam uma historinha. Ah, a gente sabe que Jesus não nasceu nessa data, mas não tem problema. Pessoal, claro que tem problema. O líder que fala uma coisa dessa é porque ele não discerne as raízes ocultistas. E nas próprias igrejas que têm esses costumes, você pode observar. Se torna um observador a partir de agora. Entra ano e sai ano, a igreja não cresce. A igreja vai inchando. Às vezes até tem mais membros, né? Parece que o negócio não vai. Sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra. Pessoal, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, é muito importante, pessoal. Na verdade, você precisa cumprir o sábado, você precisa cumprir o que Deus fala para cumprir no Hot Rodesh. É por isso que a maioria das pessoas estão com as finanças arrasadas, ok? E você precisa cumprir as festas. Você precisa cumprir as festas. Você precisa fazer aquilo. Por quê? Isso é uma arma para você romper, para você literalmente romper literalmente com essas forças malignas. Porque eu observo que as pessoas, eu estou falando de crente, estou falando de cristão, porque o meu ministério é pregar para crente. Eu observo, eu lido, a gente recebe mensagem o dia todo, as pessoas mandam para a gente, né? A gente responde, a gente dá atenção. Então, assim, o que eu observo é o seguinte, que as pessoas, elas, nossa, até estou com o pensamento até tão acelerado que eu até perdi o que eu ia falar. Eu observo, pessoal, que as pessoas estão com a vida presa, girando em círculos por conta disso, entendeu? Por conta disso. Então, você observa que as pessoas de dentro da igreja estão com a vida arrasada por conta disso, porque não tem visão nenhuma de cura e libertação, né? Quando você começa a falar disso, as pessoas te chamam de herege, porque é mais fácil te chamarem de herege do que pagar o preço para estudar. Entendeu? Então, pessoal, é exatamente isso. Quando eu comecei a entender isso, na verdade, o Senhor falou para mim: eu quero que você tenha o seu ministério, eu quero que você pregue e ministre a visão que eu tenho te dado, porque não fazia mais sentido eu frequentar uma igreja, né? Já era líder, pastora, não fazia mais sentido frequentar uma igreja que faz cantata de Natal, faz cantata de Páscoa, comemora o Dia das Mães, Dia dos Pais, comemora o Dia dos Namorados. Não fazia mais sentido. Eu falei, gente, eu vou entrar num nível de guerra aqui dentro. Não faz sentido para mim, né? E assim, e verdadeiramente, pessoal, sabe, pessoal, eu recebi uma libertação depois que eu saí desse sistema. Eu recebi um nível de libertação que só eu e Deus sabemos. Só eu e Deus sabemos, né? Então, assim, é muito sério. É muito sério. Pessoal, então, semana que... Outra coisa, deixa eu dar alguns recados aqui para vocês. Deixa eu dar alguns recados aqui para vocês. Eu não sei se vocês já me acompanham na quarta-feira,
Mas, assim, os meus ensinos, eu tenho trazido semanalmente, 3 dias por semana, eu tenho entrado para trazer conteúdo, tá? Para vocês. Então, eu tenho um grupo de estudos. O grupo de estudos, na verdade, eu vou passar para terça-feira, às 19 horas, porque chega na segunda esse horário, eu já estou muito cansada. Começo, às vezes, até a trocar palavra, porque desde cedo fazendo as coisas, né? Eu estou fazendo hoje porque amanhã surgiu um compromisso. E como eu não quero correr o risco de atrasar e de falhar, eu preferi fazer hoje. Mas a partir da semana que vem, nós vamos fazer na terça-feira, às 19 horas, porque terça-feira é um dia mais tranquilo para mim e 1 hora mais cedo. Se você não conseguir estar ao vivo, sempre vai ficar gravado, ok? Você vai ter acesso depois ao culto, à administração gravada. Aí depois, eu tenho na quarta-feira, esse é um dia fixo, que é o culto do meu ministério online, ok? Que é Ministério Apostólico Restaurando os Princípios Eternos de Deus. E aí, então, o meu ministério de quarta-feira, ele completa o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque nós vivemos o calendário bíblico, né? Todo passo, toda mudança eu entrego na quarta-feira. E também, se você não conseguir assistir ao vivo, também vai ficar gravado, ok? Então, nós vivemos o calendário bíblico na quarta-feira. Como assim? Sempre antes de cada mês bíblico, sempre antes de cada Rosh Hodesh, eu dou o culto. E no culto eu te ensino o que você tem que fazer, né? Se você, a maioria das pessoas estão começando agora, não sabe, a gente vai dando ensinamento. No final sempre tem alguém que tira dúvida. Então, por exemplo, na semana passada, na quarta-feira da semana passada, eu ministrei a respeito do Rosh Hodesh, o que é Rosh Hodesh? É o primeiro dia de cada mês bíblico. Nós entramos no mês de Elul. Inclusive, o mês de Elul é um mês maravilhoso, é um mês de milagre, de sobrenatural, ok? Aí, o portal abriu ontem, domingo, às 18 horas, e fechou hoje às 18 horas. Então, para quem teve a informação, o conhecimento de semana passada, já conseguiu, inclusive, fazer o que tinha que ser feito hoje. Ok? Por quê? Porque o Shabá, ele te protege, né, dessa consagração de semanas, desse ciclo semanal. O Rosh Hodesh te protege dos ciclos de meses, ok? Então, agora, na mensagem que eu vou trazer, na palavra que eu vou trazer, na quarta-feira agora, eu vou te explicar sobre, o que eu vou explicar? Sobre as festas de outono. Quais são as festas de outono? Yom Teruah, que é trombetas, Yom Kippur, que é dia da expiação, e Tabernáculos, que é Sucote. Então, você precisa entender. Por quê? Porque isso vai proteger tudo na tua vida. Tudo na tua vida. Tem muito crente que fica questionando a Deus. Ai, Deus promete abundância e não faz. Não é porque você que não está buscando fazer o que ele fala para fazer na palavra. Ok? Então, eu vou te explicar essa semana, vou tirar algumas dúvidas, ok? Eu acredito que a maioria das pessoas já entraram no meu grupo de preparação para a festa de tabernáculos, e lá na festa de preparação para tabernáculos existem as orientações. Essas orientações, pessoal, não é da minha cabeça. Essas orientações, na verdade, são orientações que condiz com o tempo profético que nós estamos. Então, não adianta você querer viver o sobrenatural se você não paga preço. Entendeu? Então, é muito importante você entrar nesse tempo profético com conhecimento e sabendo aquilo que você tem que cumprir, e honrar, ok? É isso que atrai os milagres para a sua vida, certo? Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para dar para vocês. Como vocês estão no grupo de estudos, na verdade, a Evelyn, ela coloca também o culto de quarta-feira, ok? Então, ou seja, vocês estando no grupo de estudos, você vai receber o link de quarta-feira. E na quinta-feira, eu sempre dou uma live no Instagram, ok? Sempre sobre algum assunto, né, que a pessoa gosta. Então, ou seja,
você tem conteúdo a semana inteira, se você me acompanhar. E eu sempre peço para você compartilhar também. Compartilhe as minhas mídias, compartilhe o Instagram. Por quê? Porque é o conhecimento que tira a pessoa da ignorância. Quando a pessoa sai da ignorância, ela deixa de ser destruída. Ok? É bem simples assim. Pessoal, deixa eu dar mais 2 recadinhos. Semana que vem, nós vamos fazer uma semana de libertação. Como que é isso? A gente responde muitas mensagens, né? A gente responde muitas mensagens no Instagram, no direct, né? No nosso WhatsApp comercial. E assim, a gente vê a maioria, a grande maioria das pessoas que pede ajuda, que pede, assim, para tirar alguma dúvida, são pessoas que não passaram pelo processo de cura e libertação ainda. E é muito necessário. É muito necessário a pessoa passar pelo processo de cura e libertação. Porque quando ela passa por esse processo, ela deixa todos os fardos do passado para trás. E aí sim ela começa a viver um tempo novo, ok? Então, é muito importante. Se você não passou pelo processo de cura e libertação, passe, ok? Então, assim, então eu vou te dar essa oportunidade. Semana que vem a gente vai estar fazendo essa semana, semana que vem a gente vai estar falando, né, fazendo a semana de cura e libertação. Então, se você quiser participar desse grupo, tá? Amanhã eu vou pedir para a Evelyn colocar, a gente já tem um grupo, né? E aí você, enfim, aí você vai participar, eu vou fazer alguns, né, o conteúdo, e vou esclarecer o que é isso, porque tem gente que está na igreja faz anos que nem sabe a respeito disso, tá? Deixa eu ver se eu tenho deixa eu ver se eu tenho que dar mais algum recado. Ah, outra coisa, a Bíblia. Muita gente tem perguntado sobre a Bíblia que eu uso, que é essa Bíblia judaica completa. Essa Bíblia, na verdade, né, eu comprei da editora uma quantidade, né, esgotou e agora está chegando mais. E então, se você quiser adquirir essa Bíblia, que para mim, assim, eu tenho muitas versões de Bíblia, né, gosto de ler, gosto de estudar, mas essa Bíblia, para mim, foi a melhor Bíblia que eu encontrei, porque é uma Bíblia que ela traz realmente o Novo Testamento, quando você começa a ler o Novo Testamento, que foi muito distorcido pela Igreja Católica, né? O Novo Testamento ele foi muito, enfim, modificado. Não, eu vou te explicar. Eu não esqueci da tua resposta, não, Neiva. Eu vou te responder aqui. Então, assim, então o que acontece? Quem que é o tradutor? Quem traduziu essa Bíblia? Quem traduziu essa Bíblia foi um judeu cristão, ok? Então, ele preservou, que ele chama David H. Stern, né? É um judeu cristão, e ele demorou anos, entendeu, para poder traduzir essa Bíblia. É diferente, né, dessas Bíblias que saem em série, que nem da linha Almeida, né, que tem uma raiz assim, né, Almeida, claro que ele era convertido, mas ele veio do catolicismo, tem toda uma história. Então, essa Bíblia aqui, ele preservou no Novo Testamento, algumas palavras do original, entendeu? Então, isso é muito bom. Por quê? Porque você vê, porque as pessoas questionam muito, onde tem isso no Novo Testamento? Entendeu? E tem no Novo Testamento também. Só que acontece que a tradução foi distorcida, as pessoas lêem essa tradução distorcida e não entende. Uma outra coisa que é muito legal, que tem, por exemplo, tem as Haftarah, né? E tem também algumas paraxá. O que é isso? O que é isso? Por exemplo, eu vou citar um texto aqui, que tinha uma marcação aqui, já está fácil para mim explicar. E no texto, por exemplo, de Levítico 27. Então, aí, ele traz uma Haftarah que está em Jeremias, ou seja, é uma conexão. Por quê? Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela se conecta. É por isso que a pessoa que te falar que, na verdade, o Antigo Testamento ficou para trás, ela sim é herege. Ela sim é herege. Então, tem uma conexão. Aí, então, esse texto aqui
de Levítico 27, Haftará está no texto de Jeremias 16, 19 e 17 e 14, ok? Então, aí depois também tem as paraxás. O que é a paraxá? É uma sugestão de leitura que aí ele faz várias conexões com o texto de João, né, dos evangelhos e também com a carta de João. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque aí você vê a conexão que tem entre os textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, essa Bíblia é maravilhosa. Você precisa ler toda a introdução para você começar a entender, ok? Como que ela é separada, porque ela é diferente, inclusive a ordem dela é diferente da ordem das Bíblias comuns, ok? E agora eu vou responder a dúvida da Neiva. Ela perguntou qual que é a diferença, se é a mesma da Peshita. Não, eu tenho a Bíblia Peshita também. A Bíblia Peshita é uma, e essa Bíblia é outra, e não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. A Bíblia Peshita é a tradução dos antigos manuscritos aramaicos. Essa é a Bíblia Peshita. A ordem é a mesma das outras traduções, a mesma ordem que está no cânon, tá? A Bíblia Peshita, ela respeita a mesma ordem, só que é a tradução dos antigos manuscritos aramaicos. E a Bíblia judaica completa é isso que eu falei para vocês, ok? Na verdade, a ordem, você vai ver assim, o Pentateuco não, o Pentateuco é igual, o Novo Testamento também é igual, só que, por exemplo, o livro de Cantares, o livro de Salmos, entendeu? Então, ele traz uma ordem diferente, entendeu? Ele traz, assim, uma ordem bem legal. Enfim, eu estou gostando muito, e se você quiser, chama a gente no chama a gente no chama a gente no nosso comercial, no nosso WhatsApp comercial, que aí, se você quiser, a gente já começa, né? Se você quiser essa Bíblia, eu já te passo os valores, tudo, porque o que que acontece? A gente não costuma trazer muito, porque é uma Bíblia cara, entendeu? Então, e quando eu compro na editora, eu tenho que pagar, né? Enfim, não é nada consignado, eu tenho que comprar e pagar. Então, se você quiser, aí você chama a gente, que a gente já faz a reserva e já te entrega. Tá bom? Pessoal, eu não vou abrir hoje para perguntas, porque eu estou realmente bem cansada. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Bom, deixa eu já encerrar a gravação, e se tiver alguma pergunta aqui no chat, eu já respondo. Então, quem assistiu gravado, que Deus abençoe, eu te espero semana que vem na nossa aula ao vivo. Beijo no coração.